A partir de agora, a Rádio Manaim apresenta Chamado para Servir. Chamados para Servir, mais uma edição deste quadro que faz parte da programação do Bom Dia Manaim, da Rádio Manaim, todas as quartas-feiras aqui, né? E estamos ao vivo pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, também pelo YouTube. Conosco mais uma vez aqui o pastor João Carlos Braga, nosso querido pastor que está sempre conosco aqui. Paz do Senhor, pastor João. Paz do Senhor, Kleber, e a paz do Senhor a todos que estão participando conosco do programa, prontos para receber mais uma bênção de Deus, prontos para conhecer mais um pouco da multiforme graça do nosso Salvador. Amém. E é você de casa também? Já preparou o lenço? Está com o lenço na mão aí? Então tá bom. Então vamos começar mais uns chamados para servir aqui na Rádio Manaim. O nosso entrevistado hoje, nosso querido irmão, pastor Rogério Valadares, ele que está pastor, né? Já há muito tempo, né? Eu até anotei aqui. 12 anos. 12 anos como pastor. Ele que é militar, já está na reserva militar do Exército Brasileiro. É natural de Santa Teresa, linda cidade de montanhas aqui no Espírito Santo. É casado há 32 anos. Né? Aliás, ele serviu no Exército por mais de 30 anos também. E está casado há 32 anos com a irmã Carla, a sua esposa. E é o pai da Raquel e da Rafaela, duas jovens, aliás, que eu conheço. Elas são voluntárias ali na brigada do Corpo de Bombeiros, ali no Manaim de Domingos Martins. E esse é o nosso convidado de hoje, pastor Rogério Valadares, que está pastor ali em Ponta da Fruta 2 e Recanto da Sereia, ambos os bairros aqui em Vila Velha, indo em direção a Guarapari, mas é dentro do município de Vila Velha. Senhor pastor Rogério, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e por estar aqui nessa manhã, pastor. Paz do Senhor, é um prazer estar aqui com os amados irmãos. E deixamos aqui o nosso abraço a todos os irmãos ali da microrregião de Ponta da Fruta, os irmãos da igreja ali de Ponta da Fruta 2, Recanto da Sereia, toda a família, todos aqueles que nos ouvem, né? Rádio Manaim, TV Manaim, é um prazer estarmos com os irmãos. E para a gente iniciar esses chamados para servir de hoje, conta pra gente como foi a conversão. O senhor já nasceu em berço evangélico, o senhor teve esse chamado para servir a Deus quando adolescente, quando jovem. Conta um pouco pra gente da história do senhor. Foi na minha juventude, né? Eu não nasci num berço evangélico. Meu pai tinha um conhecimento, que os meus avós eram evangélicos, né, da Assembleia de Deus. Mas ele não, em certo momento, ele saiu de casa para o trabalho, né? E não continuou na caminhada. Mas eu fui conhecer aqui depois que eu vim para seguir minha carreira militar. Eu falo que a minha esposa, né, que a gente era jovem quando a gente se conheceu, ela que me apresentou o Senhor, né? Eu conheci através dela. Ela serviu o Senhor um tempo, depois ela parou na caminhada. Nesse período que ela estava afastada, que eu conheci ela. Mas ela era da Maranata? Era da Maranata, né, da obra. Só ela na família, né? Mas os tios que eram, a tia, né? Agora os pais dela não eram, não. Eu conheci ela e nós vivemos, estávamos namorando, mas chegou um período que não estava dando certo, né? E ela falou comigo, vou terminar com você, mas eu estou voltando para a igreja. E marcamos para conversar. E conversamos, ela falou que estava indo para a igreja. Eu falei, mas que igreja você está indo? Mas antes disso, ela leu um texto da palavra para mim. Eu não ouvi pregação, não estive num culto, não ouvi louvor. Foi através da palavra que ela leu. Ela falou, abri a palavra aqui, o Senhor falou conosco. E ela leu o texto. Quando ela leu o texto da palavra, aquele texto foi como uma flecha. O Senhor me transformou ali naquele momento. Ela intimou o senhor para uma conversa. Uma conversa E aí abriu a Bíblia. Abriu a Bíblia que está em João 6, 36 e 37. João 6, 36 e 37. Que diz o texto? Deixa eu abrir aqui. Diz assim: mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. É esse? Esse texto aí. Tudo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim,
de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso aí foi a palavra que me transformou. E eu perguntei, mas qual a igreja que nós vamos? Ela foi a Igreja Cristã Maranata. E marcamos para ir num culto, só que naquele dia que nós marcamos para ir no culto, eu tinha trabalho à noite. Tinha uma formatura no quartel. Nós marcamos numa igreja mais próxima ali, que era descendo aqui da Terceira Ponte, onde você dobra indo em direção ao centro de Vila Velha. Acho que ali é Vila Velha 3 ali, eu não me lembro agora qual. Foi naquela igreja ali. E quando eu cheguei ali à noite, saí do quartel, do serviço, quando eu cheguei, já tinha acabado o culto, estava na assistência. Ela estava sentada lá, eu sentei do lado dela, aí vieram nos assistir. Quem veio nos assistir era diácono na época, o pastor Ailton Júnior. Ailton, filho do Ailton, da irmã Sueli. Ele veio nos assistir ali e orou conosco. E o Senhor deu ali alguns dons. Falou muito, muito conosco. Nós saímos já dali, eu já tinha aceitado o Senhor através da palavra, né? Aí saí dali mais maravilhoso ainda da forma que o Senhor falou. O Senhor mostrou toda a minha situação, aquilo que eu estava vivendo. E no outro dia nós fomos para o culto. Começamos a frequentar ali Coqueiral 1, onde é o pastor Wallace hoje, né? Isso, aqui na Santa Leopoldina. Começamos a frequentar ali, ela morava ali em Boa Vista. E nós íamos nos cultos ali. E, assim, nós vivemos algo maravilhoso, porque ali a gente teve uma assistência maravilhosa. Eu sempre comento com a igreja. A gente não saía de um culto sem os irmãos nos abraçar, vir falar conosco. O grupo de jovens, havia um grupo de jovens muito grande ali, tivemos assistência muito boa. Até na época, o pastor Rogério Grifo era jovem lá, né? Nos assistiu ali. Então, assim, foi algo maravilhoso. E ali eu tive a oportunidade de batizar ali, batizei logo depois. E eu tinha uma ansiedade, o desejo de trabalhar para o Senhor. Eu lembro que eu procurei o diácono lá, falei, como é que eu faço para ajudar você a cuidar do jardim? Ele cuidava do jardim. E ele disse, não, tem que aguardar. Tudo, mas meu desejo era logo de trabalhar para o Senhor, né? Batizamos, depois casamos. Ela foi morar na Glória 1, ali perto da igreja da Glória 1, era o pastor Jabes lá. E eu continuei frequentando o Coqueiral, né? E ela foi para lá para ajudar a cuidar da tia, da avó, que era enferma. E casamos lá na igreja de Glória 1. O pastor Jabes foi o nosso pastor lá por muito tempo, fez o nosso culto de casamento. E o senhor já era militar, não, né? Já era militar. Eu vim para cá para servir com 18 anos, né? O Exército. 38º BI. 38º BI. E continuei ali a minha carreira militar. Né? Continuei por ali. Alguma experiência no Exército ou alguma batalha que se levantou? Sim, tivemos muitas batalhas que se levantou ali, né? Questão até para servir o Senhor, de questionamento, as pessoas que falavam algumas coisas, né? Às vezes até por causa do testemunho, né? A forma que a gente agia, a gente teve algumas coisas. Eu lembro de uma experiência que eu tive ali com um superior, né? Ele era na época sargento, eu era soldado. Na hora do almoço, o pessoal costumava muito a descansar para o almoço, mas jogar ali um dominó. E havia um telefone lá que tocava para chamar alguém, às vezes a família ligava no setor. Um certo dia o telefone tocou, eu fui atender. Era para esse superior, né? Ele estava lá jogando, eu cheguei para ele e falei, sargento, ó, o telefone aqui pro senhor. Não, fala que eu não estou. Eu falei, senhor, me desculpa, mas eu não minto. Não, mas eu estou te dando uma ordem. Eu falei, mas essa ordem eu não vou cumprir. Vamos ver como é que é difícil, né? Isso passou. Há um bom tempo depois, ele aceitou o Senhor. Uma igreja evangélica. E ele chegou para mim e falou assim, eu agora entendi. Você está lembrando daquela vez do telefone que você foi falar comigo? E eu insisti que você falasse que eu não estava, agora eu entendi. Como que é servir o Senhor, como que é a posição de um servo do Senhor. Nós tivemos várias experiências, oportunidade de a igreja ir lá fazer culto, evangelizar lá, né? Mas tivemos muitos embates também para servir o Senhor. Agora, que coisa, pastor. Diz que eu não estou aí. É verdade, difícil mesmo. Agora, pastor Rogério, a gente vê assim, a providência de Deus,
E existem situações que não são criadas por Deus, mas que ele aproveita-se daquela situação e transforma o mal em bem. Quer dizer, sua esposa, que na época não era sua esposa, deixou o Senhor, mas vocês se conhecem, e daqui a pouco, quando o Senhor atrás de volta, já traz você junto. Já traz junto os dois jovens que se conheceram fora da presença do Senhor, mas que Deus trouxe ao ponto de poder os dois estarem trabalhando para o Senhor, os dois virem a se casar, e um projeto que havia até de ministério. Sim. Porque lá atrás, com certeza, Deus já sabia que você seria um pastor e ia cuidar de um rebanho, né? Então, toda essa... É bom ver como que a mão do Senhor conduz todas as coisas. Age, né? Como que o Senhor age. Era uma coisa que estava fora da vontade de Deus, o fato de ela se afastar do Senhor. Mas aquele afastamento fez com que Deus pudesse resgatar. Em vez de trazer um, trouxe dois de volta. E foi, assim, algo maravilhoso. Tivemos muitas experiências com o Senhor, né? Questão de família, né? Também, as provas vieram na caminhada. Mas sempre o Senhor nos dando a direção. E sempre eu tive o privilégio de trabalhar para o Senhor, como eu falei no início, né? A vontade de trabalhar. Sempre fui voluntário no Manaim. Como jovem, eu comecei a trabalhar na elétrica. E até hoje, ainda continuo, né? Estou lá sempre, todo seminário. Fazemos parte da comissão de oração. E sempre foi esse trabalho que é maravilhoso servir o Senhor dessa forma, né? Ser voluntário nesta obra. E isso é onde que eu falei, minhas filhas hoje, né? Também fazem parte lá do Corpo de Bombeiro lá do Manaim. E elas sempre me acompanharam. Eu lembro que a gente era diácono e ia limpar a igreja. Elas, pai, posso ir junto? Levava as duas pequenas, né? Sempre para ajudar. E isso deu esse prazer delas poderem hoje continuar esse trabalho, né, de voluntários. Muito importante servir ao Senhor. Agora, pastor, teve algum momento na vida do senhor, nesses, já se vão aí 12 anos, né? O senhor está pastor, não é isso? 12 anos. 12 anos. Mas de conversão, são quantos anos? São 35 anos. 35 anos. Teve aquele momento que nós chamamos de ai meu Deus, né? Aquele momento onde a luta apareceu, a prova, e aí é buscar o Senhor, é estar mais junto do Senhor. Teve esse momento na vida do senhor? Teve vários momentos. Um momento que nos marcou muito foi quando nasceu a primeira filha, a Raquel. Raquel. Raquel é prematura. E eu lembro que a gente estava ali em Boa Vista 1, ministério do pastor Paulo Santana, e ele estava passando a igreja diante do Senhor. E foi numa madrugada que nós passamos, logo após a madrugada, nós passamos diante do Senhor. Eu, minha esposa e a tia que morava com a gente. A igreja estava orando pelas famílias. Orando pelas famílias, né? E minha esposa estava gestante. Quando nós passamos diante do Senhor, o Senhor deu um dom, lembro até hoje, que nós estávamos passando por um deserto. E eu ficava muito ansioso, muito preocupado por estar ali. E elas estavam despreocupadas. Fomos embora, o Senhor falou com a gente ali, vários dons. Quando chegou mais tarde, à tarde, minha esposa começou a passar mal. Aí levamos para o hospital, a pressão dela tinha subido muito. Estava com pré-eclâmpsia. Ela ficou 11 dias internada. Mas o Senhor tinha dado a igreja orando, né? Os irmãos lá visitando. E o Senhor tinha dado um dom também na igreja, que através do amor da igreja, da oração da igreja, o Senhor dá uma vitória. Mas chegou um momento que o médico foi falar conosco, estava acompanhando ela, falou, eu vou tentar salvar a sua esposa, sua filha. Ela estava com quantos meses, Rogério? Ela ia completar os 7 meses, né? E ele falou, não sei se eu vou conseguir salvar a sua filha. Meu Deus. A pressão dela não regulava. E fez um exame no dia que ela estava entrando em sofrimento, a criança. Imediatamente o médico mandou, vamos tirar. Aí tirou a criança, ela ficou 36 dias internada na incubadora, né? Na pré-natal. Então foi uma prova. Foi um momento muito assim, difícil, né? Que a gente passou. Mas depois, lá na frente, nós entendemos. Passou alguns meses, eu fui chamado para o diaconato. Amém.
só, e hoje a Raquel tá com quantos anos já? A Raquel está com 30 anos. 30 anos, né? Mas quando o senhor conta esse fato, essa história, um fato real que aconteceu, o que vem, assim, na mente do senhor, depois de alguns anos? É algo que marca, né, a experiência, né? A gente vê o amor da igreja, a oração, né? Você buscar o Senhor, você vê resposta daquilo que o Senhor faz, e isso é muito bom, porque você pode, quando você depara no rebanho alguém também que está passando por um momento difícil, você passa a sua experiência daquilo que o Senhor fez, né? De você poder confiar no Senhor, saber que o Senhor é aquele que dá a vitória. Então isso traz uma experiência muito grande para a gente na nossa caminhada, né? Nos fortalece cada vez mais, né? Essa foi uma experiência pessoal. Sim. E no ministério? Foram várias, né? Uma que marcou, assim, o ministério do senhor marca até hoje? Foi vidas, né? Se converteram, né? Experiência de conversão, de vidas que nós podemos dar assistência, que não estava bem, vimos a operação do Senhor, o Senhor falar aquilo que Ele ia operar na família, nas vidas, né? Vivemos várias experiências assim, né? Vidas vêm com necessidade, você assistir e o Senhor operar, uma bênção, né? E como é, assim, como lógico, ser humano, pastor, ser humano, militar preparado, nós sabemos que a carreira militar são homens preparados, e até emocionalmente. Como o senhor lidou com essa questão de ser um militar, né? Homem sujeito a ordens, a uma preparação até dura, né? Para combater o exército. Agora, lidar também com esse emocional e com o espiritual. Como é que o senhor administrou tudo isso? Era momentos difíceis, né? Às vezes, né? Você tinha que ter o controle, né? De tudo, como você falou, né? Mas a primeira coisa era buscar o Senhor, sempre colocar diante do Senhor, né? Senhor, como nós vamos agir, como vai ser. E o Senhor sempre falando, orientando. E assim nós fomos vencendo, né? Conseguimos chegar e vencer, né? Rogério, nós vemos que uma das grandes dificuldades, né, que nós temos na nossa caminhada é a criação de filhos. Você tem 2 filhas que não somente são servas do Senhor, mas que trabalham para o Senhor constantemente. Como é que foi o processo para levar essas meninas a terem uma experiência com o Senhor, a quererem trabalhar para o Senhor? Quem era que apertava o cinto na sua casa? Era você, a sua esposa? E como é que era isso? Pastor, a gente glorifica o Senhor porque nós não tivemos nenhuma dificuldade com elas em questão de caminhar, de servir o Senhor. Elas sempre, né, desde o início, nasceram ali, né, a gente fala, nasceram na igreja, né? E sempre foram caminhando conosco e vivendo as experiências, vindo aquilo também, as nossas experiências com o Senhor, passando para elas. E elas sempre continuaram servindo o Senhor, caminhando. Então foi uma criação, até hoje, assim, direcionada pelo Senhor, maravilhosa, porque o Senhor sempre falando com elas, muito temente, né, em tudo que ia fazer, em tudo que até hoje faz, buscando a direção do Senhor, em todas as coisas, até questão de estudo, questão de provas para fazer concurso, né? A Rafaela, ela é formada em Direito. Então eu lembro que ela ia fazer a pós-graduação, ela consultou o Senhor, que ela gostava muito na área de criminal. Então ela foi consultar o Senhor, e o Senhor falou não. E ela partiu para outra área, né? Fazer outra pós. Então assim, a gente foi sempre direcionando ela, sempre em ter essa direção de o Senhor dirigir todas as coisas, né? E nós sempre tivemos essa benção delas caminharem ali, sempre ouvindo, atento àquilo também, o ministério, né? O carinho, ouvir o ministério, procurar o ministério, né? Porque eu não tive oportunidade, eu acho que também, de ser o pastor delas, né? Elas sempre tiveram o seu pastor ali, né? O ministério, né? Nunca me seguiram junto, né? Nem ela e minha esposa. Então, sempre de procurar, às vezes vinha com alguma coisa, às vezes de estudo ou de trabalho. Procura o seu pastor. E elas procuravam. E o que o pastor disse? O pastor orou, o senhor falou isso, sempre nessa direção, né? Então essa criação delas foram pautada dessa forma. Eu até pergunto, porque às vezes a gente vê, tem 2 caminhos, né? Tem aquela família que
vamos levantar, vamos se arrumar e vamos para a escola bíblica. Uhum. Tem aquela família assim, tadinha, já acorda cedo a semana toda, tem que acordar domingo. Como é que foi isso na sua família? Não, a gente sempre chamava, não deixava não. Vambora, estamos indo para a igreja. A gente era obreiro, diácono, ninguém ficava em casa não, todo mundo junto. Não tinha negócio de horário não. A escola bíblica era... Até as crianças. Até as crianças, não ficava não, ia todo mundo. E talvez isso tenha sido um dos fatores para você chegar no objetivo, no resultado que você tem hoje. Sim, com certeza, com certeza. É o que eu falei no início. Elas pediam até, né? Ia limpar a igreja, trabalho da manutenção da igreja. Pai, podemos ir junto? Vamos, eu levava. Então isso eu acho que foi também muito bom, né? Para elas poderem entender o projeto do Senhor, de ser hoje uma voluntária. Não só elas são voluntárias lá no Manaim, mas na igreja também, tem trabalho na igreja. Então acho que isso, essa criação de despertar, como o senhor falou, de não deixar, né, o culto, não, vai ficar em casa, não estou bem hoje, ir para o culto, estar junto com a gente ali, sempre foi muito importante isso aí. Então, é importante a criança estar participando. Participando. A criança, ela precisa participar, né? Ela precisa estar junto ali. Escola Bíblica Dominical, são as reuniões delas ali, é muito importante para a criança. Eu pergunto porque eu já vi mãe chegar e dizer assim, não estou trazendo para a escola bíblica, eu estou levando para patinar. Lá não tinha negócio de patinar, em casa não, não né? tinha isso não tinha nada de patinar não, tinha que ir junto. E interessante também que eu fiquei uma época responsável por Boa Vista 3, onde ele hoje era... Onde é o Conflitiado? Não, né? Descendo ali, mais para baixo aqui. Eu fiquei responsável um tempo pela igreja ali, na época do pastor Mauro, pastor Zé Coelho. E a minha esposa trabalhava em Vitória. Ela chegava tarde, às vezes, chegava em cima da hora do culto, já tinha começado, vinha de ônibus. E eu arrumava as crianças, levava, tinha dia que não dava nem para arrumar, levava do jeito que vinha para a escola. Eu lembro que um tempo atrás a gente estava conversando em casa e a Rafaela gostava muito de se arrumar, não saía de casa e comprar alguma coisa sem passar alguma coisa no cabelo. E ela falava, pai, tinha vezes que o senhor nos levava todo desarrumado, cabelo todo despenteado. Eu falava, não, mas eu tinha compromisso de ir para a igreja, entendeu? Pegava, não dava nem tempo, porque às vezes eu chegava correndo do quartel, do serviço, passava na escola, pegava elas. E do jeito que estava, vão para a igreja. Então isso aí se não bobear, tinha como, né? Se bobear, deve ter ido com uma meia verde e outra azul. Não tinha como, né? Como o senhor falou. Então, isso aí, a gente glorifica o Senhor, porque hoje estão firmes ali na presença do Senhor, né? A forma que a gente conduziu elas, buscando ao Senhor. Graças a Deus. Abençoando. Agora, eu vejo que o senhor citou, né? Que o senhor sempre foi voluntário, sempre quis trabalhar na obra, sempre se colocou à disposição. E isso também contagiou, no bom sentido, Sim. as suas filhas. Sim. O exemplo. É o exemplo. Não é? E esse exemplo, assim como o pastor citou lá no Exército, quando o superior dele, né, o sargento, não, o telefone pro senhor. Não, fala aí que eu não tô aí. Não vou fazer isso. Né? E esse exemplo é fundamental, e eu digo, ainda é hoje em dia, os pais com os filhos, porque os filhos, né, o reflete ali para os filhos, estão sempre de olho. Sim. Né? Não se engane, os filhos estão sempre observando os pais, as atitudes, porque muitas vezes acontece isso dentro de casa. Acontece. Né? Alguém chama um telefone que toca, alguém bate a porta, não fala que eu não tô, não. E parece bobagem, mas não é, pastor. E um detalhe, eu poderia ter sido punido, né? Exatamente. Porque eu estava desobedecendo uma ordem de um superior, né? Eu era soldado na época ainda, né? Ele era o sargento. Então, eu estava desobedecendo uma ordem. Mas o Senhor nos honrou, né? E depois ele veio falar comigo. Olha que que ele coisa. entendeu, né? Então, como que o Senhor faz, né? Tempo depois, Deus o alcançou e ele lembrou. Entendeu? Olha que coisa espetacular. É verdade, né? É isso mesmo. Eu já vi acontecer ao contrário. A pessoa se converteu e não falava de Jesus para uma amiga. Uhum. E anos depois a amiga se converte e reclamou. Rapaz, você nunca falou de Jesus para mim naquela época. Aí eu não perdi a oportunidade de falar não lá no serviço. Interessante que nós tivemos também uma das experiências que nós tivemos no nosso casamento. Eu e minha esposa, nós distribuímos muitos convites, tinha muito conhecido. Mas nós colocamos um propósito, Senhor, de orar para que o Senhor levasse só aqueles que o Senhor tinha um projeto de salvação. E nós tivemos algumas experiências do nosso casamento
vidas que se converteram Aleluia. depois com o tempo, né? Não, uns vieram para a obra, mas outros em outras igrejas evangélicas. Nós tivemos a oportunidade de, essa bênção o Senhor nos deu no nosso casamento, de orarmos o Senhor nesse sentido. Aproveitar o casamento para semear. Semear. Para semear. E eu nunca perdi a oportunidade. Nunca perdi a oportunidade de no serviço ali. Tanto que tivemos cultos ali um setor ali. Né? A igreja foi lá fazer culto, período de evangelização dos colegas de trabalho. Eu fui instrutor de um projeto que tem lá até hoje, de crianças, projeto Força no Esporte. Fui instrutor daquele projeto e nós tivemos a oportunidade de fazer um seminário com eles lá dentro, em um ano, nesse projeto. Então eu sempre tive essa dava oportunidade, eu sempre estava falando do Senhor, né? Eu fiz parte da banda do Exército. Ah, sim. E essa banda teve lá no Manaim tocando uma época, na evangelização. Tocava o quê, Rogério? Eu tocava percussão. A banda foi lá uma época lá no Manaim, tocou. Um dos chefes meu teve uma experiência com o Senhor, questão de um dom que o Senhor deu com ele. Lá eu tive a oportunidade de evangelizar ele estava afastado da presença do Senhor. E o Senhor me deu um sonho com ele, que alguém convidava ele para um lugar. E no sonho eu vi que se ele fosse para aquele local, ia trazer uma grande dificuldade para ele. E passou uns dias, um outro colega também, que era da obra também, servia junto lá no mesmo setor, me procurou e falou: eu tive um sonho com você, que você conversava com o nosso chefe falando do Senhor para ele. Aí eu falei: é o dom, que o Senhor me deu o sonho. Fui lá, procurei ele, falei com ele. E quando eu falei com ele se quebrantou muito. Ele falou: Rogério, eu recebi um convite esses dias. Então o Senhor nos deu muita oportunidade de poder ali, né, esse período que nós passamos ali, de falar do Senhor, né? De falar do Senhor, poder evangelizar os colegas de trabalho. Então a gente glorifica o Senhor por isso. E aquilo que eu falei aqui, né, no início da convenção, não ouvi mensagem, né? A mensagem foi o que a minha esposa era jovem, né, que ela trouxe ali, leu, né? E foi como uma flecha. O que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. Uma transformação assim maravilhosa, foi instantâneo, a gente pode dizer, né? Esse é o poder da palavra viva. O poder da palavra viva, né? Palavra viva. É como a espada de 2 gumes, né? Isso. A espada. Olha, penetrou. Agora, pastor Rogério, nesses anos todos, alguma experiência em que, lógico, nós sabemos que todas as experiências que o senhor contou até agora, viu a mão de Deus, mas teve aquela experiência onde o senhor falou: olha, verdadeiramente, aqui só Deus. Teve esse momento na vida do senhor, no casamento, no lado profissional, no próprio ministério? Sim, teve várias experiências. Eu estava, uma experiência, eu já estava ungido ali em Morro da Lagoa. Onde? Morro da Lagoa? Ponta Fruta. Ponta Fruta. Eu tive um problema de uma tireoide. E tive que fazer uma cirurgia e tirei uma glândula da tireoide. Uma semana que eu estava em casa, eu peguei uma dengue hemorrágica. Fiquei 8 dias internado. E o médico teve um momento e falou: Rogério, o negócio não tá bom não. E a experiência foi que naquele dia, um dia da semana, foi 2 irmãs nos visitar. E logo que elas chegaram, chegou um diácono também da igreja da minha esposa. No hospital. No hospital. Eles oraram comigo ali. O Senhor falou, estava me dando uma bênção de cura. Outro dia depois eu já estava. Ou seja, um dia o mestre está falando: a coisa não está muito boa não, hein? Mas nós vimos ali a mão do Senhor agir, né? Através da oração dos irmãos, a igreja orando, a visita dos irmãos ali, que o Senhor operou. Então isso marca a vida da gente, né? Ver como que o Senhor age, né? Na vida da gente. Experiências. O senhor militar, uma vez militar, sempre militar. Sempre militar. Não esquece, né? Não esquece, né? É um aprendizado para a vida toda.
houve algum momento durante o ministério do senhor, durante a jornada do senhor, como servo de Deus, em que houve um confronto entre eu devo agir como fui treinado ou devo agir como o Senhor quer que eu haja? Houve esse conflito em algum momento? Não, eu glorifico o Senhor, por que não? Militar eu era ali, né? Quando eu estava na igreja, não. A gente não tinha como agir como era, né? Militar. Foi até bom porque a gente trouxe um aprendizado muito grande, né? De você como lidar com as pessoas, né? Como você falar com as pessoas. Porque o militar tem aquele jeito, né? Durão, né? Como se diz, né? Mas não, o Senhor nos trouxe uma direção diferente, às vezes, de tratar as pessoas, porque a gente via coisas acontecer. E quando chegava na igreja, né? Você tinha que lidar com aquilo que não é nosso, né? Eu lembro que quando o Senhor nos chamou para o ministério na ordenação, na unção, o Senhor falou: estou te dando um rebanho que não é seu para você cuidar. Então isso foi muito importante, né? Você saber separar aquilo, a carreira militar, você não agir como, né, autoridade, né? Naquilo que não é nosso, da ovelha, né? Você agir diferente, né? Ser aquele que apacenta, que abraça no momento difícil. Então a carreira nos trouxe esse ensino também, foi muito, muito importante. Eu penso que a experiência de um militar, a gente vai vendo várias pessoas que passaram pela carreira militar, a experiência deles com relação à obediência é muito aproveitada na carreira espiritual. E tem um caso desse na Bíblia, né, de um militar que vai procurar Jesus porque o servo dele estava doente. Sim, verdade. Né, e ele fala assim: Senhor, eu sei o que é obedecer ordens, porque eu dou ordens e eu falo, o meu servo vai, o outro vem. Sim. E aí eu quero que tu faças assim também, e eu estou submisso a ti. Eu sei que quando tu mandares vai acontecer. Eu vejo na vida do pastor aqui, né, ele falando que o que ele aprendeu no quartel, ele aproveitava aquilo para na igreja saber lidar com as pessoas, colocar como se ali o comandante, o que dava ordens não é ele. Sim, o Senhor, né? E sim o Senhor. Você buscava o Senhor, como é que eu vou agir com essa necessidade do irmão, isso que apareceu aqui agora, como é que nós vamos agir? E o Senhor sempre dando direção, né? Submisso ao general dos generais. Ao general né? dos generais, a autoridade. Autoridade Não maior. Não era porque o senhor era pastor? Não, militar e tinha um certo grau de intimidade com Deus. Não, eu vou fazer aquilo que eu acho. Não. Né? É aquilo que o Senhor direcionava, né? A ação era do Senhor que dava, né? Olha só. E isso que eu estou colocando aqui é muito importante, né? Nós sabemos que nós cantamos esse louvor, o nosso general é Cristo, né? Verdade. É ele que dá a ordem, o comando, não é? É dele, né? É dele, o comando é dele, né? Mas e isso, a carreira militar ajuda muito. O pastor foi muito feliz nessa colocação. Com realmente. certeza. E como é hoje o pastor Rogério, depois de tantos anos, né? O pastor Rogério Valadares, olha para trás, né? Nesse tempo todo de ministério, de obreiro, diaconato, unção, agora pastor. Olhando para trás, olhando pelo retrovisor da vida, o senhor olha para trás e fala: eu podia ter começado antes. Já pensei isso. Às vezes já teve um momento de eu falar: por que eu não conheci o Senhor antes? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. E interessante também que a família dos meus pais, como eu falei, era evangélica. Eu tinha uma tia, quando nós íamos visitar ela aqui, eles moravam em Vila Garrida, a gente vinha de Santa Teresa, eu era adolescente. Depois também aqui já no quartel, a gente ia lá visitar. E ela dizia assim: meu filho, você vai ser um servo do Senhor. Olha que só. Nada, tio. Servo do Senhor, nada. Né? E ela, ali da Assembleia, e a oportunidade, quando eu me converti, a primeira pessoa também que eu me procurei para falar do Senhor, falei: tia, eu estou servindo a um Deus vivo. Ela falou: já sabia, meu filho. Então você vai fazendo uma reflexão mesmo, quando você para, né? Você fala: por que eu não servi o Senhor antes? Já tivemos a oportunidade de conversar com os irmãos na igreja, falar das experiências, né? E a gente questionar: mas por que eu não vim antes para essa obra, né? Por que eu não conheci? Porque você passa a viver as maravilhas do Senhor, ver a ação do Senhor, aquilo que o Senhor opera, né? Nas provações da nossa caminhada, do dia a dia, as respostas de oração.
você faça viver. Poxa, como é bom servir a esse Deus, né? O senhor falou resposta de oração. Há alguma resposta de oração que o senhor gostaria e poderia colocar aqui pra gente? Os nossos irmãos que estão ouvindo? Porque muitos irmãos estão ouvindo a gente, agora nos Estados Unidos, em tantos outros lugares. Muitas vezes os irmãos também estão buscando uma resposta de oração. O senhor poderia colocar pra gente, em algum momento da vida do senhor, em que Deus enviou a resposta e sempre foi e sempre será assim, no tempo certo? Sim, foi agora recentemente. A gente teve uma resposta do Senhor que a gente vinha orando já de uns 2 a 3 anos, de mudar de residência. A gente começou a ter problema na casa que a gente morava, com água. Toda vez que enchia, a casa enchia de chovia, água. Entrava água na casa. E é aquele desespero, né? Quem passa por isso ou já passou sabe como é que é, né? Os filhos preocupados e tudo. A gente vinha orando ao Senhor e todo mundo ansioso, como é que a gente vai fazer, para onde a gente vai, como é que vai ser, vai vender aqui, vai comprar outro lugar, vai dar, não vai dar. Mas o Senhor sempre estava falando conosco e mostrando. Às vezes fizemos algumas consultas para comprar algum imóvel, o Senhor não é esse, aguarda. E algumas visitas de pastores, né? Aquele mês o Senhor falou. Os pastores foram visitados pelos outros pastores. E o Senhor falou conosco ali algumas vezes daquilo que ele tinha, que ele estava preparando todas as coisas. Então vimos agora recentemente, tem 6 meses que nós mudamos. O Senhor abriu a porta de um lugar para a gente construir. Glória a Jesus. E o Senhor operou um milagre, porque o valor que a gente tinha para fazer o que foi feito, só o milagre. Aí tem hora que eu me deparo a uma varanda lá na casa, e lugar alto, no 2º andar. Tem hora que eu me deparo assim, sento lá, fico falando, Senhor, como é que foi possível isso? O que o Senhor fez? A gente tem o costume lá em casa de sempre tomar café junto à tarde, né? E pela manhã, quando as filhas ainda não saíram para o trabalho, se reúnem, tomam café junto. E às vezes tem dia que só está eu e minha esposa no café da tarde, né? E a gente fala assim, o que o Senhor fez? Olha o que o Senhor nos deu. Olha a resposta do Senhor. Que teve um momento de choro, né? Um momento de você achar, assim, incapaz. As filhas até, pai, o que nós vamos fazer? Está chovendo. A Raquel tinha uma preocupação que quando chovia ela ficava ansiosa. Já ficava preocupada porque como é que ia fazer. E assim nós vimos a resposta do Senhor naquilo que o Senhor falou, se cumprindo, né? E algo que a gente, maravilhoso, como o Senhor operou. Porque a gente não tinha condições de fazer o que foi feito. O valor que a gente tinha, quem olha lá, né, o que foi feito, o milagre que o Senhor operou. Então, assim, essas são uma das experiências, foi recente agora, né, há pouco tempo. A Bíblia diz, pastor João, que nosso Deus, ele faz proezas. Faz. Né? Opera maravilhas. É verdade, é verdade. E eles poderiam ter não consultado ao Senhor, queremos esse, sair. Não, eles aguardaram a orientação do Senhor, quando é que o Senhor queria, aonde que o Senhor queria, e hoje em dia eles estão felizes. Eu até estava me lembrando aqui do que a gente comentou uma vez numa das madrugadas, que quando José pediu para o copeiro sim, verdade. Lembrei. Falar dele para o faraó, o copeiro esqueceu. E se passaram aí uns 2 anos até o copeiro lembrar que tinha José lá na prisão. Se o copeiro tivesse falado quando José pediu, o que José ia ser no Egito? Ia ser um excelente copeiro, padeiro. Um excelente padeiro, porque o padeiro perdeu o emprego. Ficou vaga. Abriu uma vaga de padeiro. Ia ser o maior padeiro do Egito. Mas como ele aguardou no Senhor, em vez de padeiro, ele foi administrador do Egito. Olha só. É saber esperar no Senhor, né? Saber do Senhor. Não me desfazendo da profissão de padeiro, que para nós é super importante, claro. Mas o Senhor queria outra coisa para José. Deus, é verdade. Né? E o Senhor queria uma varanda boa, né? No 2º andar. E até pela situação, né? Você, aquele desespero de ver aquela situação acontecer. Não, vou para esse lugar aqui. Né? Pareceu isso aqui, vai ser isso aqui mesmo. Mas não, é você saber esperar no Senhor, como o pastor falou. Colocar diante do Senhor, a consulta à palavra, a oração, aguardar naquilo que o Senhor mostrou, os dons que o Senhor deu. O Senhor deu muitos dons mostrando, né? Aquilo que o Senhor iria fazer. Então, é aguardar no Senhor.
Que a situação é uma situação difícil, né? Imagina. Não, vou Deus. ter que sair daqui. Aí teve um momento de a gente pensar até em alugar. Teve família que falou, precisa de um lugar, sai daqui, aluga um lugar. Mas o Senhor estava à frente de todas as coisas. O Senhor, nós estava confiante no Senhor. Sabia que Ele... Quando nós perguntamos ao Senhor, o Senhor tem 3 respostas para nós. Sim, não ou espera. Eu espero. Saber aguardar no Senhor é Essa maravilhoso. terceira, Sempre tem resposta. mas sempre tem resposta. Mas sempre tem resposta. Pode ser um sim, Pode ser ou não. pode ser um não. E pode ser um espera, mas sempre tem E resposta. quando você aguarda no Senhor, o Senhor tem de o melhor. Exatamente. Até o não do Senhor É melhor. É bênção, é benção, vitória. é melhor. Quando Não você é? pergunta ao Senhor alguma coisa que você quer fazer, algo, o Senhor fala não, é o melhor que Ele É o tem. melhor. Por isso que a Bíblia diz em tudo dai graças. É melhor que Ele tem. Olha só que coisa maravilhosa. Estamos conversando aqui com o pastor Rogério Valadares, ele que é militar da reserva, do Exército Brasileiro, né? É esposo da irmã Carla, pai da Raquel, pai da Rafaela, já está nessa obra há mais de 30 anos, 35 anos, né? 12 anos já no ministério, e ele está contando um pouquinho aqui da sua vida, né? Sobre a sua conversão, como se deu essa conversão, as batalhas, as provas ali no seu trabalho como um soldado do Exército, também no ministério, situações do dia a dia. Porque as pessoas pensam, pastor Rogério, é o pastor Rogério, pelo amor de Deus, né? O pastor João Carlos, não tem luta nenhuma não. E não é bem assim, Nós né, somos pastor? ovelha, né? Não é? Somos ovelha, né? Somos ovelhas. E Os aí, mesmos sentimentos, né? a ovelha, quando ela precisa falar, ela tem o obreiro, o diácono, o ungido e o pastor. Não é? E o pastor tem quem? Nos momentos de aflição, ansiedade, a quem o senhor recorreu, pastor? Só o Senhor. Ao Senhor. E como Ao foi? sumo pastor. E como foram esses momentos? Foi um momento de busca, de oração pelas madrugadas, né? De jejum, né? Esses momentos. E muitas vezes, já aconteceu com o senhor subia ao púlpito, trazia uma mensagem e o senhor está pregando para o senhor mesmo? Sim. Várias oportunidades. E de você chegar, tá indo, né, para a igreja, qual vai ser a mensagem hoje? O que o Senhor quer? Né? Agora a gente tem a bênção, né, de receber muita mensagem, né? Final de semana, sugestões de mensagem, isso é muito bom pra gente, né? Nos ajuda muito, né? Você tinha que ir lá, né? E às vezes eu lembro que, às vezes subindo para a igreja de carro e conversando com o Senhor. Senhor, qual é a mensagem de hoje? O que o Senhor tem para o rebanho? Que o Senhor nos colocou na responsabilidade. Chegar na igreja, você, às vezes, no tempo da corrida, não tem tempo de você parar para pegar a Bíblia, para ler uma mensagem, ver o que o Senhor tem. Você tem que tá orando o Senhor para o Senhor falar alguma coisa, né? No caminho. No caminho. E às vezes você chega lá na igreja, consulta a palavra, o Senhor, é essa a palavra? O Senhor, não é essa não. É desse jeito. E quando o armário da cozinha está vazio, Isso. porque ainda não recebemos, e o Senhor diz assim, prega sobre o Deus da fartura. A gente tem que Nós já pregar. tivemos experiência assim. Já, pastor? Já passamos. Aí você pode falar assim, mas como é que pode? Você trabalhando, sua esposa trabalhando. Uhum. Eu era diácono na frente de uma igreja. Um dia chegou lá em casa um obreiro. Ele me ligou. Onde você mora? Então, eu não sei onde que é. Falei, tal lugar assim, espero na frente ali e tal. Pode fazer uma visita. Nós estávamos passando um momento ali que, assim, não faltava nada na mesa, mas é aquele momento de você ir lá comprar um negocinho hoje, um negocinho. Aí diminuía um, diminuía outro. E ele chegou lá em casa um dia, abriu o porta-mala do carro. Falei, mas o que é isso? Ele falou, eu e minha esposa estávamos orando e o Senhor mostrou que era para a gente trazer um socorro. Meu Deus, aleluia. E naquele dia minha cunhada estava lá em casa. Ela ficou sem entender o que estava acontecendo. Não era evangélica, né? Sério. Nós entramos na sala, fomos orar ao Senhor. Assim, algo maravilhoso superou. Ela até questionou, por que você não falou com a gente? O Senhor sabe todas as coisas. Nós vimos assim a ação do Senhor. Nós não tínhamos falado para ninguém.
E vimos como o Senhor revela, né, Glória a Deus. ao seu servo. Eu lembrei aqui daquele Socorro do Senhor. Isso, socorro bem presente a cada manhã. Vem. Quando o Senhor ele chega ali no tanque de Betesda e vê aquele homem naquela situação. E a palavra assim, e vendo, né? E sabendo que ele estava ali naquela situação. Deus sabe tudo. Ele sabe tudo, né? E ele permite certas coisas, inclusive aos senhores pastores. Pois não, pastor? Você falou uma coisa interessante. Ele permite porque lá na frente, nós como ministério, Isso. vamos entender, às vezes, a situação da ovelha É verdade. que ela passa. É onde o Senhor nos faz, quando o Senhor nos chama para esse ministério, o Senhor nos faz entender como que a ovelha passa. Aí o Senhor nos faz a amar a ovelha, Amém. a compreender a necessidade da ovelha, saber que a ovelha precisa do socorro. Isso é muito importante. Com certeza. Então, quando vem as provações, o Senhor nos faz nos colocar como ovelha e entender a situação da ovelha. Quantas vezes o pastor deve ter, né, passado por esse momento de ovelhas, passar por esse momento e você ter que socorrer, né? E é coisa rápida, você não pode deixar, né? Não pode deixar. Isso é verdade, não. Né? Então isso nos leva a uma experiência muito, é maravilhoso. Eu estava procurando aqui, não achei agora, mas tem uma palavra, um versículo que diz o seguinte, que Deus permite Sim. que você passe essa prova, essa luta, para você também saber lidar. O senhor acabou de falar saber lidar. com a ovelha ou com o seu irmão, com aquele que está próximo, que estará passando a mesma situação. Sim, Então, isso cria empatia. Isso, essa é a palavra. Empatia. Eu conheci um pastor que ele passou, eu acho que uns 2 anos desempregado, e ele perguntou para o Senhor: Senhor, por que essa luta? Por que há tanto tempo essa prova na minha vida? Aí o Senhor disse assim: para que depois você também saiba o que as minhas ovelhas sentem. Sim. Então, quer dizer, cada vez que uma ovelha passar por uma luta, dificuldade, está desempregada, aquele pastor diz assim: eu sei o que ela está passando. Eu sei o que ela está passando. E esse é um dos maiores exemplos que Jesus nos deu. Ele veio aqui na Terra. E a gente nunca pode dizer assim: o meu Deus não sabe o que eu estou passando. Jesus passou tudo. Jesus passou pobreza. Jesus passou rejeição. Jesus passou traição. Jesus passou falta de recursos. Jesus passou, não tinha beleza. Não. Todas as mazelas humanas, Jesus passou. Né? Ele passou. Pra gente dizer assim, ele sabe. Ele sabe o que eu estou Com passando. certeza. E ele sabe exatamente por isso, porque ele passou por tudo isso, né? Então ele sabe mensurar aquela situação em que estamos passando. O pastor Ábido, que é daquela região de Terra Vermelha, Sim. ele contou uma experiência também maravilhosa uma vez. Ele contou em off pra gente ali, de uma família que dali do bairro Andorinhas. Andorinhas é um bairro de Vitória. A irmã, o marido havia falecido, os filhos pequenos, e ela morando aqui, não era daqui, era de outro lugar da Bahia. E aí começou a passar necessidade. Não tinha como comer em casa, os filhos pedindo: mãe, o que nós vamos comer hoje? Não tinha o que comer. E uma vizinha, essa irmã é da igreja, uma vizinha dela, viu aquele sofrimento, não era da igreja, tinha saído da igreja, estava ali conversando com ela, também não tinha recurso. Falei: o que vocês vão fazer? E agora? E a irmã falou: Deus proverá. Eu já orei hoje de manhã pela madrugada e o Senhor falou que vai enviar socorro. E aí, de repente, passou um bairro simples ali em Bandolim, passou um carro preto, todo com isso filme, e passou devagarinho, assim, olhando para elas, né? E elas ficaram com medo até. Meu Deus, o que vai acontecer aqui? E aquele carro parou, os vidros abaixaram, e aquele homem que estava ali falou assim: olha, a senhora não me conhece, as senhoras, né? Estavam 2 mulheres, não me conhecem, mas o Senhor revelou para mim, eu moro lá em Vila Velha, que era, na visão eu vi que era essa casa aqui, nesse bairro, e era a senhora. Que Deus mandou entregar aqui esses alimentos. E entregou. E esse irmão da igreja, o pastor Ábido aqui, na época, ele me contou essa experiência. O
o Senhor revelou para esse irmão na madrugada, que ele estava na igreja dele, que era para levar esses alimentos para a irmã que tinha orado na madrugada. Lá no bairro Andorinhas. E para os irmãos que não conhecem a distância daqui de Vila Velha para o bairro Andorinhas, dá mais ou menos aí uns 8, 10 quilômetros mais ou menos, não é isso, pastor? Sim, mais ou menos. E um bairro mais... Tem uma parte do bairro que é mais pobre, e essa irmã morava lá. Olha como é que Deus se preocupa com os mínimos detalhes. Verdade. Ele não deixa faltar nada. Nada. Né? Aos seus servos. Nada. Queridos, 9 horas em ponto, nesta quarta-feira, hoje dia 12, chegamos ao final aqui de mais um Chamados para Servir. Hoje conversamos aqui, tivemos a honra de conversar com o pastor Rogério Valadares, ele que está pastor aqui em Ponta da Fruta 2, Recanto da Sereia, são bairros aqui de Vitória. Ele gentilmente aceitou estar aqui conosco. Pastor, muito obrigado, viu, por ter estado aqui conosco. Prazer. Uma alegria para nós. Estar com os irmãos, poder compartilhar as experiências, né, do chamado, né, desse chamado maravilhoso. Né? Chamado para servir. O Senhor nos fez e continuamos servindo ao Senhor. E é muito importante falarmos disso, como o pastor colocou, todas as situações, para que as pessoas que estão nos assistindo, talvez você vá assistir esse programa à noite ou outro dia qualquer, mas para que você veja que o mesmo Deus que operou há mais de 30 anos e vem operando na vida do pastor Valadares, pastor João, na minha vida, é o mesmo Deus que opera hoje, pode operar na sua vida também. É um Deus que se importa com você, é um Deus que está vendo todas as coisas. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes debaixo do olhar do Senhor. Ele sabe tudo, Ele pode tudo. Basta que tão somente nos entreguemos a Ele, né? Que possamos abrir o nosso coração. Amém. Pastor João, eu vejo na simplicidade das colocações aqui do pastor Rogério Valadares, né? Como Deus transforma as pessoas, como Deus trabalha as pessoas, né? Você olha o pastor Rogério Valadares, jamais você fala, ele foi um militar. Não, muda completamente. Olha como é que Deus... Eu gosto disso, dessas transformações. E esse mesmo Deus, que um dia salvou a vida da Raquel, filha do pastor, nasceu prematura, e um médico, lógico, ali, profissionalmente falando, ele viu que a Raquel não iria sobreviver, mas o Deus que tudo vê, tudo pode, tudo sabe, disse, não, a última palavra é minha, e a Raquel hoje está viva. Esse mesmo Deus, que quando o pastor Rogério Valadares, há alguns anos atrás, há 32 anos atrás, também estava iniciando ali uma relação que hoje é a sua esposa, irmã Carla. E ela teve aquela atitude, aquela postura e falou, não, peraí. Eu conheço um Deus vivo e nós vamos voltar. É isso. E aí ela teve a atitude de abrir a palavra. Vamos ver o que Deus tem para nós. E aquela palavra foi como flecha no coração do pastor. E ali transformou. Olha, como é importante essas colocações, pastor João, para essas pessoas que estão ouvindo e vendo a gente também, que possam estar passando do mesmo problema. Sim. E que Deus pode estar querendo falar com elas. Da mesma forma. Como falou com ele. O poder da palavra, né? Exatamente. Deus pode estar Palavra querendo falar viva, com essa né? pessoa da mesma forma. Palavra viva, né? Isso. Palavra revelada. Isso mesmo. Ela fala, o coração do homem transforma, como fez comigo. A fé vem pelo ouvir. Pelo ouvir. E ouvir a palavra de E Deus. ouvir a palavra de Deus. Pastor Rogério, obrigado mais uma vez, querido. Amém. Leva o nosso abraço aos irmãos ali de Ponta da Fruta 2, Recanto da Sereia, toda a família também. Amém. E obrigado mais uma vez por ter estado conosco. Amém. Pastor João Carlos Braga, mais uma quarta-feira onde ouvimos aqui um testemunho real daquilo que Deus fez, faz e continua fazendo. Verdade. Ainda tem muita quarta-feira pela frente. Meu Deus, que maravilha. Ainda tem muito testemunho pela frente. Eu sempre encontro os irmãos lá no Manaim, eles sempre, acredito que o senhor também. As pessoas falam, meu Deus, Cleber, quando a gente para tudo para ouvir os chamados para servir, para que a gente possa ter noção daquilo que Deus... E olha, a gente ouve essas palavras do pastor, aqui, o pastor Rogério hoje e outros irmãos, e Deus, ele tem muito mais a fazer. Ele pode fazer muito mais na sua vida, na vida daqueles que estão dispostos a terem a vida transformada. Muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos. Que coisa, né? Esse é o nosso Deus. Obrigado, pastor João, mais Amém. uma vez, pela essa... os irmãos gostam que eu falo isso, vou falar aqui, né? Essa assessoria luxuosa. Oh, meu Deus, Obrigado. misericórdia. Amém. Pai do Senhor a todos. Amém. Ponto final no nosso Chamados para Servir de hoje. Espero que você tenha recebido a sua bênção aí na sua casa. Ore pelo pastor, ministério do pastor
João Carlos Braga, pastor Rogério Valadares também, né? A sua família. E você vai poder rever, ouvir novamente. Pois não, pastor? A gente pede até desculpa pelo aquebrantamento, mas é algo que mexe com a gente, né? Porque a gente, né, lembra daquilo que a gente viveu como experiência com o Senhor, né? Não tem como, né? É uma forma de gratidão. Não tem como, né? É uma forma de gratidão ao Senhor por aquilo que Ele fez, né? Não tem como. Embora nós não merecêssemos, né? E nós glorificamos ao Senhor porque não é questão de merecimento. É questão que Ele é bom. Ele é bom. Isso. Maravilhoso. Bom. Ele é bom o tempo todo. Eu tive uma experiência ontem, coisa assim, pequena. Para Deus é coisa pequena, né? Para mim foi muita coisa. Fui levar minha esposa ontem numa consulta médica e o local é assim, bairro apertadinho e difícil de estacionar, um bairro comercial, muito carro, difícil. É quase que, sabe, uma operação de milagre você achar uma vaga. E eu lembro que o meu pastor Wallace Fosetti, ele sempre falou o seguinte: toda vez que ele levar a esposa dele, a irmã Ana, no hospital, antes de sair de casa, ele sempre orava e falava: Senhor, a irmã Ana orava e falava assim: Senhor, por favor, dá uma bênção, concede pra gente uma vaga para colocar o carro que seja perto do local, pra gente não ter que andar muito. E ela estava na época com dificuldade para caminhar. E aí eu falei: meu Deus. E eu comecei a fazer isso. E ontem não foi diferente. Meu Deus, vamos chegar em cima da hora, tem que estacionar o carro. Eu falei: Senhor, lembra da gente, por favor, uma vaga. E aí eu ia por um caminho, e aí minha esposa falou: vai pelo... Aqui tem um mapa, né? Aqui é a rota. E eu falei: tá bom. E quando eu cliquei ali naquela rota, a rota me mandou para um outro lugar. Eu ia dar uma volta maior. Tá bom, eu vou pela rota maior. Eu fui pela outra rota. Quando eu cheguei ali, o sinal estava vermelho, eu parei. Se eu tivesse vindo pelo outro lado, o sinal estaria... Não tem semáforo, eu ia passar direto, ok? Aí, eu parei no semáforo. Foi o tempo que eu parei no semáforo, que estava vermelho. Foi o tempo que o rapaz estava em frente ao local da consulta. Ele saiu para que eu pudesse encostar o carro, estacionar em frente. Tipo assim, são coisas que Deus... Mas Kleber, é uma experiência pequena. Para mim é muita coisa, porque quando você ora, o Senhor te ouviu. Isso é muita coisa. Isso. O Deus do universo, Todo-Poderoso, parou para ouvir oração. Uma pessoa tão pequena como eu. Olha que coisa. É verdade. E isso é muita coisa, não é? Deus. E isso você aprende nesse relacionamento com Deus, que é uma relação, né, diária e constante. É verdade. Glória a Deus. E é por isso que o pastor se emocionou e falou: poxa, né? Mas isso é gratidão a Deus, né? É grato por tudo que Ele fez. E quando nós olhamos, e o pastor pode olhar a esposa, a filha, a Raquel, certamente, dessa nova varanda, não é? E glorifica o Senhor, como Deus é bom. Deus é como maravilhoso. Então ele pensou em mim, igual o pastor João falou: olha, o Senhor falou: não, ele merece uma varanda, né? Olha que coisa boa, como Deus é bom e se preocupa por tantas coisas, né? O amor do Senhor por nós. Ponto final, agora sim, ao nosso Chamados para Servir de hoje. E você vai poder ver, ouvir novamente essa mensagem, esse bate-papo, essa experiência do pastor Rogério Valadares, na próxima sexta-feira, depois da manhã, né? Aqui às 8 horas da manhã na Rádio Manaim. E daqui a pouquinho já vai estar disponibilizado o vídeo, esse programa, no YouTube. Você que não pôde assistir ao vivo, daqui a pouquinho você pode acionar aí e mandar o link para quem você quiser para assistir esse testemunho real, né? É a palavra viva, aquilo que a palavra viva fez e transformou a vida do nosso querido pastor. A todos, a paz do Senhor. Nós vamos colocar aqui a vinhetinha. E que você tenha uma excelente quarta-feira, uma excelente semana, um excelente final de semana para você que vai estar vendo agora essa reprise aí na sexta-feira. Que Deus te abençoe sempre. Na próxima quarta-feira, mais um Chamados para Servir. A todos, a paz do Senhor. Você acabou de ouvir Chamado para Servir.